Ontem, o site The Intercept publicou o que nós podemos chamar de uma verdadeira bomba. Uma bomba para a República Brasileira que envolve os operadores da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol. A publicação feita pelo Intercept trata-se de várias horas de gravações mostrando como a Lava Jato atuou para condenar o ex-presidente Lula e para afastar a possibilidade de Lula ser candidato a presidente da República e possivelmente ganhar as eleições. É sobre esse assunto que nós vamos falar neste vídeo agora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades e também de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Bom, a grande imprensa, na verdade, ela não está tratando desse assunto como deveria tratar. Ontem, no Fantástico, a Globo ela apresentou alguns pontos do que foi apresentado pelo The Intercept, a denúncia feita pelo The Intercept. Só que a Globo, como se era de esperar, ela faz a publicação da reportagem do The Intercept, criminalizando o The Intercept como que eles agiram de forma ilegal. Nós já sabemos que tudo que foi publicado até esse momento, se vocês ainda não viram, na internet, nas redes sociais está bombando, no Twitter, no Facebook, nos principais blogs de esquerda, de centro-esquerda, vocês podem encontrar toda a matéria sobre esse assunto. O fato é que ficou comprovado de uma vez que o juiz Sérgio Moro, junto com o Deltan Dallagnol, na Operação Lava Jato, atuaram de mãos dadas para impedir que o PT ganhasse mais uma eleição. Atuaram para a condenação do ex-presidente Lula e atuaram para afastar qualquer possibilidade do PT ganhar as eleições. Com isso, o que é que nós temos? O juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles feriram gravemente a Constituição brasileira. Em vez de atuarem no sentido técnico e jurídico, o juiz Sérgio Moro, em vez de atuar com imparcialidade, junto com o Deltan Dallagnol, não atuaram com imparcialidade. Pelo contrário, ficou comprovado, existem gravações, mensagens de tweet, mensagens por meio de áudio, de audiovisual, demonstrando claramente vários momentos que o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol combinaram a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem sequer ter uma prova. Numa das mensagens, por exemplo, o juiz Sérgio Moro deixa claro que é para condenar o ex-presidente, é para conseguir alguma forma de condenar o ex-presidente Lula. O Deltan Dallagnol chega a ter dúvidas sobre se conseguiria isso, se conseguiria alguma prova. E ficou também comprovado que não houve prova nenhuma. E aí todos sabem da história do PowerPoint e no final das contas Lula foi condenado por atos indeterminados. Ou seja, eles não tinham prova para condenar Lula. Só que agora o que é que nós temos? Temos uma bomba na República Brasileira, porque o site The Intercept conseguiu mais ou menos 1.600 horas de gravações que envolve os procuradores da Lava Jato, envolve principalmente o juiz Sérgio Moro, que atuaram politicamente e não como operador do direito. Eles atuaram politicamente para impedir que Lula fosse
eleito presidente da República e, para isso, costuraram toda uma trajetória para condenar Lula sem provas. O que é que está acontecendo neste momento? Neste momento, a imprensa brasileira, a imprensa tradicional, os principais jornalões do país, estão trabalhando para esconder essa história, no mínimo, aliviar essa história. E como é que estão fazendo isso? Trabalhando no sentido de criminalizar a ação do jornalista do The Intercept, desqualificando o que está sendo publicado. Então é dessa forma que estão atuando, é desta forma que o governo brasileiro está atuando também, e por enquanto é dessa forma que as elites brasileiras, as que estão inclusive no judiciário, estão trabalhando para que essa história fique escondida, o que vai ser muito difícil. Por mais que queiram falar que não tem nada a ver, que Moro e Dallagnol não cometeram nenhum crime, as gravações estão claríssimas. E todas essas gravações estão, inclusive, guardadas num cofre no exterior. O jornalista Greenwald, ele teve o cuidado de, primeiramente, não levar isso para a imprensa nacional. Primeiramente, ter o cuidado de guardar essas informações e selecionar partes fundamentais que atestam a influência dos procuradores da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro em todo o processo da condenação de Lula e no processo eleitoral. Numa das gravações, as mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol e outros procuradores e o juiz Sérgio Moro, fica claro a atuação de todos eles para impedir que Lula, há 10 dias antes das eleições, pudesse fazer a entrevista coletiva, coisa que logo foi impedida com a ação também de maneira inconstitucional e ilegal do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Então houve toda uma conversa entre os procuradores, inclusive dizendo, não, isso não pode acontecer, porque senão o Haddad vai ganhar as eleições, o Lula vai fazer o Haddad ganhar as eleições. Ou seja, um crime claramente praticado contra o Estado de Direito foi feito pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato. Nas leis brasileiras está muito claro que se houver qualquer possibilidade de de interferência de maneira inconstitucional de alguns agentes do direito, então nenhum processo pode ser levado a sério. E é isso que está acontecendo. Agora, o que é que pode acontecer daqui para diante? Todas as provas que se tem, o que é que poderia acontecer de imediato se tudo fosse levado a sério de imediato? Primeiramente, a libertação do ex-presidente Lula. Lula foi condenado sem provas, e aí, na verdade, o que temos são provas de que o juiz atuou com parcialidade, participou de todo o processo que ele não podia, interferindo nas investigações, em todo o processo da Lava Jato, para condenar o ex-presidente Lula. Então, isso é inconstitucional, é ilegal e é imoral. Se fosse levado a sério isso, então Lula já se veria libertado e as eleições seriam anuladas, porque ficou claro a interferência do juiz Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, o procurador Deltan Dallagnol, no processo eleitoral que deu a vitória ao extremista direita, o Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, o que é que está acontecendo? Estão trabalhando, toda a elite brasileira, por enquanto, o governo, o judiciário, os que estão trabalhando do lado ilegal, inconstitucional, estão trabalhando para que essa história não vá mais adiante, para desqualificar todas essas denúncias. É isso que está ocorrendo.
O que pode ocorrer mais daqui para adiante? Dependendo da forma como as coisas vão caminhar daqui para frente, dependendo da participação da sociedade, da participação dos juristas, de intelectuais, dos movimentos sociais, da participação da sociedade civil, da cobrança, é que isso pode mudar de lado. Isso pode mudar no sentido de, inclusive, condenar à prisão o juiz Sérgio Moro, afastar o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e levá-los à prisão por crime contra o Estado de Direito. Em vez de atuar como profissional ético no direito, atuaram politicamente com o claro intuito de interferir no processo político do país. No momento que nós temos é que a imprensa de esquerda e de centro-esquerda, ela está trabalhando, denunciando isso. Internacionalmente, isso já se tornou bastante divulgado. Uma grande bomba divulgada internacionalmente, eles não têm como segurar. Mas há que se lutar ainda, há que denunciar isso, de compartilhar isso, de divulgar o máximo possível. Cada um de nós temos que divulgar o máximo possível isso para mostrar como chegamos a um estado de crise institucional, de desrespeito ao Estado de Direito e que isso não pode continuar como está. Por exemplo, o Sérgio Moro tem que ser afastado do governo federal, tem que ser afastado do Ministério da Justiça. O Deltan Dallagnol tem que também pagar pelo crime que cometeu. É isso que nós temos que lutar. Então não dá para confiar em operadores do direito que atuam de maneira parcial. Então está claro que houve um crime contra o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva e não só contra ele, um crime contra os eleitores, contra os cidadãos brasileiros, porque todo mundo foi lesado, todo brasileiro que acredita na justiça ou que acreditar na justiça foi lesado. Ficou claro que a Operação Lava Jato, dirigida pelo juiz Moro, atuou contra o Brasil, atuou para incriminar um partido político, atuou para condenar Luiz Inácio Lula da Silva, atuou para que as eleições não fossem ganhas pela esquerda ou pelo Partido dos Trabalhadores. E dessa forma levou ao poder um presidente de extrema-direita, entreguista, que está entregando todas as riquezas nacionais, está acabando com a soberania nacional, perseguindo a educação pública, principalmente perseguindo a universidade pública e destruindo o nosso país. Foi para isso que derrubaram a presidente Dilma Rousseff, um verdadeiro golpe. Foi para isso que atuaram para a eleição do Jair Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Depois a gente fala mais sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar um sininho para receber as nossas novidades. Ok? Até mais.